Muito boa noite, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que estão aqui no canal Guita, na página Guita, na comunidade Guita. Mais um Guita Flow, incorporado aqui nesta primeira série do Guita Flow. Guita Flow é um programa, uma série de diretos temáticos com convidados. Também poderá ser um dia um Guita Flow sem convidados, tudo é possível. E foi pensado sobretudo, para criar momentos de partilha, momentos de conexão ao mais simples, ao mais essencial, conversas transparentes, conexões a pessoas e a presenças que me dizem, neste caso, que são ou tiveram ou estão relacionadas com o meu percurso, com a minha vida. GuitaFlow também é uma oportunidade para trazermos aqui a este palco, a este programa, por esta via, assuntos e temas que possivelmente já falámos, já pensámos em abordar e, e, e para não ficarem esquecidos, nós estamos cá para reforçar. GuitaFlow também aguarda as tuas mensagens, caso queiras um dia estar aqui comigo, sugerir um tema, se quiseres, um, e então, propor-me o tema e está aqui o pessoal a perguntar onde é o direto, penso que nos estão a ver bem, digam-me só qualquer coisa, por favor. Estamos no Guita, certo? Ok, estamos no Guita, certo? Se quiseres fazer parte do Guita Flow, se quiseres trazer um tema, discutir um tema comigo, é só uma questão de me fazer chegar esse tema pelos contactos habituais, que vão sendo partilhados por aqui. Um, e é isso. Estou a tentar aqui ajudar. Digam-me só, estamos no Guita? Estamos no Guita? Sim, ok, estamos no Guita. Ok. Não posso dizer a quem está perdido. Ah, ok. Boa. Ahm, então, estava a dizer que a série do Guita Flow é uma série de temas que poderão ter convidados ou não. Desafio-te, se quiseres falar de algum tema, ahm, que me faças chegar esse tema e manifesta a tua disponibilidade. Aqui todos cabem, qualquer religião, qualquer ideologia. O objetivo é falarmos, o objetivo é trazermos para este momento uma conversa. Talvez, e quase de certeza, que quando surgiu a ideia do GitaFlow, um, foi baseada, portanto, o mote para esta concretização teve a ver essencialmente com a oportunidade de criarmos aqui conexões sérias, informais, formais também, profundas, mais superficiais, tudo cabe. GitaFlow acontece, como já disse, nesta primeira série, 10 diretos. Já estou a programar a segunda série, também de mais 10 diretos. Há alguns temas disponíveis, portanto, se quiser estar aqui comigo também te podes manifestar. Um, naturalmente que quem ainda não teve a oportunidade, porque quem já teve a oportunidade poderá fazê-lo daqui a 3 ou 4 séries, não é? Para darmos espaço a todos. Mas hoje vamos aqui falar de medos e ansiedades. E quando este tema saltou à minha mente, quando eu estava na criação da estrutura desta série do GitaFlow, um, a primeira sensação que tive, a primeira vozinha que o meu ego uh, me manifestou foi falar de medos, falar de ansiedades. Será que vale a pena nesta altura do campeonato, numa altura em que há uma consciência em expansão, focar a ideia e focar a conversa neste tema? Por que não? Por que não? E então decidi colocá-lo no programa e percebendo o quê? Percebendo que
pela minha experiência e por tudo aquilo que tenho vivido até agora, percebendo que a maior parte das pessoas que me procuram, que me têm procurado, a base, a base desse movimento, portanto, o pedido de ajuda mais hum, habitual, está relacionado com a ansiedade e com medos. E por que não falar deles, não é? E por que não olhar de caras para os medos? E por que não aprofundar ainda mais este tema que tanto há para falar e para partilhar? Falando de medo e ansiedades, acredito que todos nós passamos pelo conhecimento destes rótulos, destas definições. Acredito que em algum momento na vida nós tivemos cara a cara com o medo, ou vários, ou com a ansiedade, ou aquela sensação de estar mais à frente do tempo que nos é permitido estar e ser. A ansiedade nada mais é do que isso, é estarmos num tempo que não corresponde ao tempo atual. Ou estamos no passado ou estamos no futuro. Preocupados com aquilo que vai acontecer no futuro, ou então a carregar pedregulhos do passado, não é, que teimamos em não largar. Os medos, traumas, estão muito associados a experiências que se colam no corpo, e que depois se podem tornar traumas, e vice-versa, e os traumas também se podem tornar medos, mas sobretudo são experiências que nos levam a essa ligação, portanto, de perceber, ok, eu sinto algo em relação a isto. Por exemplo, quando vivia no monte, nós andávamos com o candeeiro a petróleo, portanto, aquele candeeiro que se acendia, portanto, andávamos de um sítio para o outro. Portanto, foi até aos 15 anos que vivi no monte, e só tínhamos o gerador ligava-se uma vez por semana, ao fim de semana, quando os patrões iam lá, quando faziam festas. E aí era uma festa porque tínhamos luz. Havia lâmpadas, havia tudo, a instalação estava toda feita, mas não havia ainda eletricidade. E então, naquela altura, eu lembro-me quando era miúdo, a escuridão era um mote, era uma desculpa para criarmos os nossos próprios medos. E a sensibilidade que nós criamos quando crianças, perante as situações de família que vamos vivendo, quando vivemos situações muito, eh, até traumáticas, né, pode-se dizer, quando não vemos harmonia na família em determinados pontos, quando não estamos bem, né, parece que não nos sentimos bem naquele lugar. A escuridão é a origem de todas as possibilidades para criarmos os nossos maiores medos. E sempre que andava com aquele candeeiro, é como se, ao passar, as sombras das coisas se movimentassem. E é engraçado ir buscar esta memória, já há muito tempo não me lembrava dela. Não, sim, nunca tinha feito referência a ela assim. E, e então isto para dizer o quê? Para dizer que quando comecei a fazer retiros, em que o tema principal era trabalharmos medos, traumas, para descansarmos, né, nesta nossa presença, uma das primeiras atividades que eu comecei a fazer foram as caminhadas noturnas, que eu chamei-lhe a caminhada da sombra, a integração da sombra. E porquê é que eu insistia nestas caminhadas? Porque quando nós caminhamos pela noite dentro, quando nós nos embrenhamos pela escuridão, há algo em nós que desperta para algo mais sensível, algo mais apurado. E aí nós percebemos a facilidade com que criamos os nossos próprios medos. E fazíamos muito este exercício, e ainda faço, quando faço retiros, gosto muito de caminhar à noite, sou coruja, sou mocho, sou bruxo, se quiserem, gosto muito da noite. Mas fazíamos este exercício de ficarmos completamente às escuras, aliás, nas minhas caminhadas usa-se muito isso, e observar o que surge. E então uma forma ao longe, uma árvore, uma pedra, qualquer vulto, qualquer coisa que surja na escuridão, que fique mais acentuada, será o suficiente para que a mente, dali, crie uma imagem de acordo com o nosso medo maior. E aí eu ajudo as pessoas a perceber
que apesar de não gostarmos muito da escuridão e da sombra, precisamos agradecer-lhe, porque ela é, na verdade, a fonte de muito daquilo que nos leva ao autoconhecimento. E, e pronto, e por isso é importante falar nos medos, é importante falar nas ansiedades. E quando coloquei este tema à disposição e quando convidei algumas pessoas assim mais próximas e que estão aqui a fazer esta jornada esta jornada guita já há algum tempo comigo, houve alguém que escolheu logo este tema. Acho que foi assim, a nossa querida Nélia Mendes. E sobre isso ela já irá falar, mas a Nélia, quando, portanto, ao fazer ligação a este tema e conhecendo eu a história dela de trás para a frente, a Nélia é aquela pessoa aquela alma, aquele ser que, que entra na nossa vida pela sua simplicidade, pela sua autenticidade. É daquelas pessoas que, quando conhecemos, quando privamos, quando entramos no alinhamento e quando percebemos, né, quando estamos ali naquele alinhamento, naquela frequência com ela, sentimos aquela, eu pelo menos senti esta sensação de existem humanos inteiros. Já conheço a Nelly há algum tempo, não sei precisar quanto, se calhar a Nelly poderás depois ajudar-me nisso, mas a Nelly tornou-se primeiro uma aluna, depois uma paciente, depois uma amiga e depois uma mana do coração. Por isso, eu quero que vocês, por favor, abram o vosso coração, abram a vossa alma, com um sorriso, apesar dela não ver o vosso sorriso, mas sente-se, não é? E vamos receber como ela merece este ser magnífico aqui no nosso encontro. E talvez por isso eu estou a falar também com esta vagareza, não é? Porque a Nela também nos convida em determinados momentos, e quem conhece percebe, quase que nos obriga, sem fazer nada, a ir para esta vagareza, para este movimento, não é? Mais tranquilo, mais sereno, mais autêntico, mais presente. E pronto, e isto não é engraxar, é dizer a verdade, é aquilo que sinto. Sem mais demora, vamos ver se eu consigo aqui, hum, sem mais demora, onde é que. Ok, está aqui, muito bem. Vamos puxar a Nélia aqui para o palco. Nélia Mendes! Oi, minha querida! Como é que tu estás? Estavas-me a ouvir bem? Estou bem, estou tranquila aqui Boa, ouvindo a voz da tua alma e boa. sentindo o teu Estavas-me a ouvir, coração. estavas-me a ouvir bem e estás-me a ver bem? Está tudo bem por aí a nível Estou a de ouvir condições bem, a técnicas? ouvir bem. Estou. Então, bem-vinda aqui ao Guita Flow, hã? Isto aqui é só somar, é só andar para a frente. Conta-me lá, Nelly, o que é que eu disse que fez sentido para ti, e o que é que não fez sentido para ti? Nesta apresentação Sentido, inicial. fez muito sentido e, primeiro que tudo, quero agradecer por a vida me colocar pessoas tão íntegras, autênticas e simples na minha vida. Hum, Que toca-nos com a alma e conhece-nos e empurra-nos para vivermos o melhor de nós, que que era bom. essa parte que eu precisava viver. Hum, claro, sou uma pessoa que gosta da simplicidade, gosto da naturalidade das coisas, sem mimimis, sem romantismos, de viver com os pés assentes na terra. Que bom, que bom. E perguntaste há quanto tempo nós conhecemos? Já deve ter uns 6 anos. Foi na Vamos. altura, uns 6 anos, na altura da pandemia. Eh, Há
apesar do que a pandemia trouxe, para mim foi uma bênção. Bom, é sempre, não é? Tem sempre a sua parte positiva e a parte menos positiva. Diz-me uma coisa, quando escolheste este tema, e acho que precisamos de começar por aí, porquê é que escolheste este tema? O que é que te fez ligar a este tema imediatamente? Quando lançaste os temas, e eu olhei para os temas todos e disse: "Este chamou-me a atenção". No princípio eu fiquei um bocado resistente. A sério, Nélia, vais falar de ansiedades, de medos, de qual tiveste anos escondida dentro da tua concha, com medo de revelar quem tu eras mesmo e o que é que te travava na vida. E aqui a vozinha dizia: "Não, não, não vais por aí, Nelly". Eu disse: "Não". Quando essa voz disse: "Não vais por aí, não". E eu não hesitei e disse logo: "Olha, eu quero este tema". Muito bem. E Ou assim seja, foi. foi uma decisão bem interior, não é? Tu falaste contigo mesma Exatamente. sobre este tema. É assim, aquilo que nós, e eu sinto na tua presença, e várias pessoas sentem na tua presença, não sou só eu. Portanto, eu volto a dizer, não é engraxamento, não, é mesmo. Quando te conhecem minimamente, hum, sentem, portanto, nós conseguimos perceber em ti uma certa calma, uma certa tranquilidade, aquela doçura. Mas isso nem sempre foi assim, pois não? Não, Ou foi assim? Não? nem Conta sempre lá. foi assim manifestar esta calma, esta tranquilidade na observação das coisas que foram, acontecendo diariamente na minha vida. Hum, A ansiedade é uma coisa que sempre me acompanhou, desde que me lembro, na altura dos meus 7 anos até os meus 10 anos, vivi aí muitas experiências, no meu seio familiar que era isso, que existia no seio familiar, questões com a minha querida mãe, que falava-se muito disso. ok. E Tu começaste a sentir, foi aos 7 anos então, que começaste a sentir que a ansiedade era um tema, portanto, mas falava-se nisso em casa? Falava-se no tema ansiedade ou sentias ansiedade, ansiedade por aquilo que se vivia? nessa altura vinha medos, e Ok. depois, mais tarde, que fui percebendo que esses medos, na altura da minha adolescência, é que esses medos foram Expandindo? gerando ansiedade. Ok, ok. E Uhum. aí já se falava na altura não se falava de ansiedade, falava-se, não está bem da cabeça, ou sinto era algo assim dentro do género. Não, Não tem cabeça. falava. Nunca, desculpa. Não, lá no Alentejo diz-se muito: "Ah, tem cabeça fraca", ou então é fraco da cabeça, ou Exatamente. ou tem pois, é fraco da cabeça, era isso que se usava. Não sei, se calhar ainda se usa hoje. E tu começaste a perceber, que tinhas que fazer alguma coisa com isso, a partir de mais ou menos de que fase da tua vida? Em que idade é que A partir dos 20 anos, a 20 partir anos? dos Ok. dos 20 anos, houve ali um marco, na altura do secundário, de decidir, que tinha que tirar boas notas, porque tinha que chegar a casa com boas notas, e sempre que Hum. estudava, ficava ali amarrada a noite toda a estudar, que eu tinha que chegar a casa com umas notas positivas, senão o meu pai não via com bons olhos. Hum. E depois havia muita a comparação, os prémios, havia muito. Claro, tu tens que estudar, tens que. Para conseguir alguma coisa, algo assim do género. Uhum. E fico gerando mal-estar no meu corpo. Uhum. Manifestava-se através de não dormir, dores de cabeça, diarreia e por aí E foi afora. cedo? Na linha, isso foi o quê? Foi pelos 19, 20 anos? Ou que começaste a sentir que a tua saúde estava Meus afetada? 19, 20 anos, sim. Bem. Hoje, olhando para trás, identificando isso nessa altura, portanto,
tendo a noção de que nessa altura isso aconteceu, terias mudado algum comportamento, terias mudado alguma decisão que tomaste na altura? Como é que tu olhas para isso hoje? Já com todo este trabalho feito, com esta consciência, já lá vamos, mas o que é que farias se tivesse o poder de ir lá a esses 19 anos e alterar alguma coisa? É assim, se tivesse que alterar alguma coisa, eu falava com essa emoção. Uhum, Eu sei que essa emoção não me definia quem eu era. uhum, Eu olhava, eu retirava aquela emoção como se fosse para a minha frente e falava com ela, perguntava o que é que tu queres, o que é que estás a sentir assim? É colinho? É um abraço? É conversar? É simplesmente ouvir assim. É normal, de vez em quando, sentir isso. Bastava eu dizer é esse estilo da altura. É normal, toda a gente sente isso, não é só tu. então, Uh, tu acrescentarias essa conversação com a tua emoção, não é? Portanto, levavas, yeah. Ou seja, consideras que tudo aquilo que aconteceu, não é? Como nós já sabemos, teve a sua razão de ser, e quem fala assim, não é? Também já tem consciência da importância que isso teve para a pessoa que tu és hoje, não é? eu agradeço a isso. Se não fosse Uhum. essas experiências, essas emoções e pensamentos e mal-estar e por aí afora, hoje em dia não me conheci, não tinha, não me estava a conhecer da forma como eu me conheço, a forma como eu conecto a mim. Uhum. Uh, por um lado, na altura não era confortável, mas hoje em dia já vejo, olha, foi uma bênção. Olha, valeu a Uhum. pena que passei para chegar hoje em dia e estar confortável, tranquila, aqui à tua frente falar contigo. E, Fosse e várias pessoas a ouvirem, não é? Que não sabemos exatamente quantas são, algumas 5 ou 6 manifestam-se aqui, e mais umas dezenas delas estão a ver-nos neste momento, não se manifestando, mas outras centenas, se calhar, irão ver-nos, não é? E tens noção do tempo, portanto, nessa altura, do quanto isso afetou diretamente a tua saúde? Houve algum momento em que tomaste verdadeiramente consciência que isso afetava mesmo a tua saúde? Já tinhas sentido isso? O que é que aconteceu? Tu foste ao médico, sentiste, o que é que te fez procurar ajuda e tentar perceber o que é que a ansiedade, o que é que este estado estava a fazer à tua saúde? Na altura, como eu não conseguia dormir, Ah, ok. meu pai levou-me ao médico psiquiatra. Ele passou a medicação para eu tomar, mas eu continuava a sentir ansiedade, eu continuava a ter os mesmos receios e os medos e por aí fora. E eu acho, mas isto não é suficiente. Mas eu, o que eu ficava ali era adormecida, mas eu não queria ficar Uhum. adormecida porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito de querer fazer, e aquilo travava-me. Isso é quando eu vinha ao Funchal, na altura eu vivia no campo, quando vinha ao Funchal, eu gostava de ir à livraria Paulina, as Irmãs Paulinas, era assim, e encontrava os livros da Luísa Rei, de autoajuda. E eu lia aquilo, identificava-me. Isso, uau! Boa. Ele. Desculpa, deixa-me só. Consegues baixar a tua luz um bocadinho só para não ficar a fazer reflexo nos teus óculos? Espera. Não é baixar a intensidade, querida. O que está à tua frente faz reflexo nos teus óculos e eu não consigo ver os teus olhos. Portanto, não consegues, ou tu baixares um bocadinho a cabeça. Espera. E assim, tá bom? Não, continua, não, continua. Deixa estar, deixa estar. E ter os É, óculos. ótimo, ótimo. É isso mesmo. Então podes continuar. Ias à livraria Paulina e, portanto, e lias os livros, começavas a folhear os livros da Luísa Hay. E então, e aquilo dizia-te E alguma coisa.
E aquele dizia-me alguma coisa, aquele era o pensamento positivo, era afirmações positivas. Eu via aquilo, mas depois eu voltava e não fazia, não, só ler não fazia, ficava-me bem na hora, mas depois voltava ao dia a dia, ao meu dia a dia, e nada, não acontecia nada, porque eu faltava viver isso na prática mesmo. E Agora precisava já de. sabes isso, né? Agora já sabes isso, não é? Que te faltava viver na prática, não é? Bem, agora Quando é que já tu sei como. percebeste, quando é que tu percebeste que precisavas de algo mais? Portanto, a leitura fazia-te bem, sentias que te identificavas. Muito bem. Quando é que sentiste que, e quando é que procuraste ajuda nesta área, da espiritualidade, do autoconhecimento, mesmo? Além de, portanto, foi a psiquiatria, foi o psiquiatra, tinhas medicação. Quando é que começaste a fazer alguma coisa na prática? O mesmo o início dos inícios? Foi na altura que fui empurrada para o desemprego, que Ok? foi despedida na altura, e comecei a fazer caminhadas. E quando comecei a fazer caminhadas, comecei a me sentir melhor. E depois, Uhum. como tenho mais disponibilidade, eu procurei na internet qualquer coisa de terapia dos anjos. Lá foi a Nelly experimentar, ver o que era aquilo. Era meditação, lá escutava a meditação, guiada pela terapeuta, ficava 2, 3 dias bem disposta, a esvoaçar, toda feliz, contente. Depois, lá voltava o mesmo. Isso. E tinha que ir todas as semanas para eu me sentir. Porque aquilo fazia-me bem, mas não, é só durante 2, 3 dias. Uhum. Mas tinha Uhum. que aquela energia, que aquela vivência de grupo, porque ao fim e ao cabo também estávamos ali tudo para o mesmo, para nos Uhum. sentirmos acolhidos. E bem, mas isto não é suficiente. E então, entretanto, lá, depois começa a ver um direto de um senhor chamado Joaquim. Foi logo aí. Então tu antes de chegares a mim só tiveste a experiência dos anjos, assim mais a nível Ai, tive terapêutico, uma digamos. experiência com uma terapeuta que me falou daquela espiritualidade que era muito levada para as naves, Ok, para ok. sim, Galáxias, muito essa as parte galáxias. planianos, Sim, sim. arturianos, mas era tudo Ok. fora. É tudo Era fora. tudo, responsabilizar tudo fora. Tudo fora de mim era responsável por tudo. E depois também senti que ali não podia ser eu própria. Senti que se tivesse uma opinião ao contrário, não era bem aceito. Eu disse, fogo, isto não é para mim. Fui então, entretanto, quando na internet, naquela altura da pandemia, quando vi um direto teu. E o que Sim. esse direto estava falando? Estava falando da valorização, de sermos nós próprios, de olharmos para dentro, que a nossa felicidade só dependia de nós, que éramos os responsáveis. Fiquei a pensar. Quer dizer, sou eu a responsável pela minha felicidade? Eu andei este tempo todo a culpar os outros, a procurar fora. Foi a partir daí que eu comecei a ser uma aluna assídua dos teus diretos. E Que bom. depois, Que bom. Depois, entretanto, já lá vamos. Ahm, Deixa-me só fazer aqui uma ponte, ainda voltando aqui à questão da saúde. Ahm, e tratando as coisas pelos nomes, houve um determinado momento em que tu percebeste que o teu corpo estava a desenvolver a tal da querida e amorosa fibromialgia, certo? sim, Quando é que isso aconteceu? Quando tu tiveste a consciência disso, o que é que aconteceu nessa altura? Porque, na verdade, a fibromialgia, que agora já sabemos, né? Portanto, e tu que vives muito isso na pele,
é resultado de uma grande temporada, de uma vida até, baseada em somatização, baseada em autonegação inconsciente, baseada em emoções que não são expressas, coisas que não foram ditas, ações que foram travadas, e por aí fora. Quando é que isso aconteceu? Quando é que tu tiveste noção que era algo ainda mais enraizado no teu corpo? Foi na altura dos meus 45 anos, que eu tinha muita dor, não suportava aquelas dores e não suportava o meu próprio corpo, como se tivesse, parecia que eu estava a rejeitá-lo. E quando Uhum. eu fui ao médico, e ele fez lá os toques no meu corpo e ele disse: isto é fibromialgia. Eu disse: fibromialgia? Não pode ser. Ele disse: é a fibromialgia. Naquele momento eu fiquei sem chão. Disse: fogo, e tenho que fazer mais por mim, tenho que olhar mais para mim, tenho que cuidar-me. Porque foi vários marcos ao longo da minha vida que eu tentava abafá-los. E aquele não. E disse: tem que ir em frente. Foi quando eu fui pedir-te ajuda. Eu disse: Ok. olha, ajuda. Então nessa altura, assim para todos percebermos, nessa altura, aos 45 anos, que no fundo te disseram isso, tu já tinhas passado por várias situações ou várias experiências, vários momentos, em que percebeste que o corpo te estava a chamar a atenção e tu não ligaste muito. É isso que me estás a dizer, Não, não é? não, não, Muito não. bem. Ok. Não valorizava. Não valorizavas isso. Já, portanto, fazias as tuas caminhadas, mas não fazias tipo com aquela disciplina, com aquele rigor que sabias Ela, que hoje sabes que era essencial, não é? Quando chegaste, quando viste o direto e quando tomaste consciência que tudo começa em ti, ou que tiveste essa luzinha, né, que te acendeu e que te foi lembrada, porque ao fim e ao cabo aquilo que eu faço, aquilo que tu fazes, aquilo que nós fazemos em tudo isto é lembrar, através do exemplo, através da fala. Hum, Tu viste, fizeste alguma ligação à oportunidade que a vida te estava a dar para melhorares a tua saúde? Pensaste nisso assim? Ou foi uma coisa que foi espontânea, assim, fluida, uma coisa. Sentiste ligação comigo, por exemplo? Assim de. Ou então, ou olhaste para mim e disseste, não, aquilo foda aquilo está a falar umas coisas, mas aquilo não me diz nada. Qual foi? Estou curioso para saber qual foi a primeira reação, antes de mais. Eu estava com cabelos compridos ou com cabelo curto, nessa altura? eu acho que tinhas aquelas trancinhas. Ainda por cima as trancinhas, pronto. Acho que eram as trancinhas. Não Ok, tenho bem certo. Acho que eram as ok. trancinhas. Identificaste-te Que, logo, identificaste-te. Quando me ouviste, identificaste-te. identifiquei-me e vi logo, quando falavas da disciplina, da consistência, não é só fazer hoje, amanhã não apetece, não vou fazer. Eu não sei quantos. E depois falavas dos 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, antes de deitar. As pausas, o viver o agora, o, o dizer o que sentimos, o registro das emoções, por aí fora, falavas muito nisto. E eu ainda fiz Uhum. alguma experiência de fazer terapia individual no início. E assistindo os diretos, fazendo os cursos, e quando chegou um Ok, momento, disse, ok. tenho que olhar para dentro. Foi aí quando eu falei contigo, eu disse, olha, chegou o momento de eu começar um trabalho individual e eu tiver que fazer, vou fazer. E é aí que Nessa depois. altura, e nessa altura já tinhas esta questão da fibromialgia assente, portanto já estavas ciente Sim. que tinhas que fazer algo mais, né? Portanto, talvez isso tenha empurrado para uma ação maior no que diz respeito à tua autodisciplina e isso tudo. Então, diz-me uma coisa, depois deste tempo todo e depois deste trajeto, vamos fluir a conversa para a frente e para trás, é muito natural aqui, sabes, connosco só pode ser assim. Neste tempo todo que nós temos estado a trabalhar, o que é que mudou na Nélia relativamente a esta questão da fibromialgia? Se antes tu quase que rejeitavas o teu corpo,
ou quase que não conseguias suportar o teu corpo pelas dores que sentias. Depois deste trabalho, deste trajeto todo feito, o que é que mudou nesse sentido? Que eu comecei a escutar o meu coração. Uhum, Aprendi a alinhar-me com a minha alma e uhum. escutá-la e, e fazer a meditação, mas do observar. Mas eh, tu continuas a sofrer aquilo que sofrias na fibromialgia como antes? não, melhorou. Chegou uma Era isso. altura, chegou uma altura pensava que já não, quer dizer, assim, olha, tenho a fibromialgia, eu não Deixaste de tenho sentir nada, dor, aquela sensação de ficares presa, isso não, desaparecia em determinados momentos, não é? desaparecia. Principalmente quando eu falava do que sentia. Uhum, Quando, quanto mais eu fazia por mim, menos sentia isso. uhum. Claro, requer também muita disciplina diária. Não, não digo que eu deixei de sentir o meu corpo. Eu sinto o meu Mas agora corpo. consegues perceber, agora consegues perceber, primeiro, que é muito importante falarmos nisto, primeiro, conheceste os limites do teu corpo, segundo, com o Exato. autoconhecimento, com todo o mergulho que tens feito, aprendeste a respeitar e a ouvir o teu corpo, não é? E pronto, e a dosear. Portanto, aquilo que mudou, de alguma forma, foi a tua postura, o teu lugar, o teu posicionamento em relação a ti mesma, não é? Em relação ao teu próprio corpo. E isso melhora a forma como tu lidas com as dores, chegando mesmo ao ponto de tu e as caminhadas que nós fizemos já, que não sei quantos quilómetros, mas caminhadas intensas, em que tu no início duvidavas e questionavas, e eu próprio, não é? Mas isto aqui é acreditar e ir para a frente, e que tu fizeste e superaste, e chegamos ao fim e, uau, onde é que está a senhora? Aquela senhora que a gente lhe deu aquele nome, não é? É um bocado isso. Foi, assim, no início eu fico sempre às vezes assim um bocadinho travada, mas depois com os exercícios que vais dando ao longo das caminhadas e fui ver, fogo, eu consigo, mais um passinho, mais um, aquilo fazia-me sentir bem. E depois de fazer a caminhada, eu disse, a sério, passaste por isto tudo? Eh, e aquilo fez-me acreditar e confiar que eu consigo superar qualquer desafio que a vida me coloca. Mesmo com Uhum. esta questão, posso ter uma vida normal, posso fazer o que eu gosto. Tenho que me lembrar sempre das estratégias que eu tenho já de lidar com essas dores quando vêm. Sinto, Bom, sinto um cansado, mas já sei o que fazer para abrandar, desacelerar. claro. É Ou só seja, isso. tu consegues, de alguma forma, pelo conhecimento que vais ter do teu corpo, consegues perceber nos seus limites, controlar o fluxo da dor, não é? Portanto, é algo que tu, de alguma forma, sabes que vai existindo, não é? Que está aí presente, porque são registros que ficam no corpo, mas de vez em quando o corpo diz-te, vai mais devagar, ou É. então diz-te, descansa, para, não é? E isso tu recebes com outro tipo de consciência, com outra maturidade. E isso faz toda a diferença, não é? Tu consegues levar uma vida completamente diferente, a nível de dores, a nível de mobilidade, a nível de flexibilidade e fazer as coisas acontecer, porque tu fazes exercício todos os dias, não é? Fazes todas essas atividades, podes dizer agora a seguir, hum, uh, se não os fizesses, e houve já momentos em que isso aconteceu, o teu corpo dá-te logo na cabeça e diz: Nélia, preciso desse exercício. É ou não é? É um bocado isso. O corpo avisa logo, porque quando eu ia de férias, eu não fazia, e eu ficava toda rota, ficava quando de não, e depois havia uma certa instabilidade emocional, ninguém me Uhum, claro. suportava. Porque eu sei, indo de férias, eu não posso fazer de férias do meu corpo. O meu corpo que, tem que beber das minhas práticas.
Uhum. Fazia menos, mas estava ali focada. O foco estava ali. E então é o Celsius, me ajuda aqui a abrandar, a acolher-me, é Já estás a fazer o teu xi todos os dias? todos os dias. Bom, A muito bem. seguir à meditação, Uhum, faço. Nos dias que faço a caminhada, faço o Celsius a seguir a caminhada que eu uhum, faço. Faço as paragens, a respiração, a uhum. dança livre, que é tão libertador. Parece que eu largo aquelas emoções menos, mais escuras. Isto Uhum. posso dizer. Sim. Exato. Esteja aqui parar na minha mente aquelas emoções de Sim. estar sempre a pensar no mesmo. Ali a dança ajuda-me a libertar isso tudo. Muito bem. A alimentação, Uhum. principalmente a alimentação, também é algo que eu aprendi contigo. ah, a dar ao meu corpo o que realmente o que ele pede, sem, sem aquela rigidez de seguir horários, de seguir dietas, aquela alimentação consciente de conexão ao alimento e ao meu corpo, o agradecer. Uhum. Que bom, que bom. Hoje consideras-te uma mulher feliz? Uma mulher, ou bem, mais próxima da felicidade? Considero uma mulher feliz e sei que essa felicidade sempre morou dentro de mim. E, e eu agradeço muito o teu empurrão para relembrar que a felicidade mora dentro, não está nos bens materiais, não está nas conquistas, não está no estar bem com a vida, porque ela está cá dentro. Tem que relembrar que ela está cá dentro. Que bom. Então, fazendo aqui esta retrospectiva relativamente ao tema principal, ao tema que nos trouxe aqui, a tua relação com os medos, com as ansiedades, agora é completamente diferente. Já consigo olhar de frente, já não escondo Uhum, por baixo do tapete, já faço o meu diálogo para compreender porque é que eles estão ali, de onde é que vem, o que é que estou a apreciar, o que é preciso dar a mim, porque eu não posso descuidar desta ligação, conexão comigo. Se eu afastar de mim mesma, vem aquele eu antigo. E eu é isso tenho mesmo. que dar, tem que ser o comando, eu tenho que ser o comando da minha vida, das minhas ações. Tem que estar ali, eh, com limites. Se não Se colocar tivesse que limites, dizer, e se tivesses, nesta ordem de raciocínio, se tivesses que dizer alguma coisa ao teu eu do passado, ao eu lá atrás, antes desta Nélia, se calhar antes dos 45, 40, não sei, por aí, o que é que tu lhe dirias a esse eu? Sim, imagina que tinhas um encontro marcado com o teu eu do passado. O encontro que ias encontrar, não sabias o que é que ias ver, o que é que ias sentir, mas tinhas alguma coisa para dizer. O que é que dirias ao teu eu do passado? o que eu diria ao meu eu do passado, e dizia, relaxa, sossega, sossega, tudo se resolve. Vive este momento, porque essa Nélia vivia em três mundos, no passado, no futuro e no momento. Se eu só viver este momento, sabendo que a vida tem o melhor para mim, se estou a trabalhar em mim, se estou a fazer o que gosto, o que me expande, o que faz o meu coração vibrar, portanto, só vou colher o bom. É este momento que tu tens que agir. E era isso, porque essa Nélia vivia com a bagagem toda do passado, e porque é que aconteceu isto a mim, e porque fui eu, isto e aquilo. Oh,
Oh, mas se for assim para a frente, vai-me acontecer isto, vai acontecer aquilo. Era o tal diálogo interno, que era menos positivo, que me amarrava a uma pedra. E eu Então comecei dizias ao teu eu qualquer coisa deste género. Desamarra essa pedra, larga essa pedra, porque essa pedra agora não. Pronto, mas agora já podes deslargar.